A retinopatia diabética atinge 3 a cada 10 pacientes com a doença. E de acordo com o Ministério da Saúde, em 10 anos o número de brasileiros com diabetes aumentou 61,8%. E a doença agora atinge 8,9% da população, o que corresponde a quase 19 milhões de pessoas. Diabéticos que não fazem acompanhamento oftalmológico correm risco de perder a visão. E é sobre isso que nós vamos conversar com Homero Costa, oftalmologista. Um dado importante, cidadão diabético significa que boa parte vai chegar à cegueira. Bom dia a todos os telespectadores. Realmente, Miguel, é uma coisa que nos assusta, né? Porque o que a gente vê é que muita gente nem chega ao consultório e quando ele já chega numa situação mais crítica. Né? Aquele paciente que não tem nem noção das suas taxas, não faz exames e tal. Então, nessa parcela de 8,9% aí da população, a gente tem que contar com os que nem sabem que tem diabetes. Desse 8,9%, vamos dizer, boa parte não sabe nem que é diabético, né? Exatamente. E aí, quando já chega para você, já chega numa situação muito complicada. Em que situação se chega assim, que chega muito tarde? Quando ele perde a visão. Porque o que acontece, o que a gente tem observado é que muitas vezes, a gente sabe disso, pelo próprio desenvolvimento da retinopatia diabética, que ela começa sem afetar a visão central. Né? E aí, com a evolução, pode haver a situação do paciente enxergar muito bem, estando com a retinopatia gravíssima, mas ele chega muito bem. E de um momento para outro, a visão afunda. O que ocorre com a visão? O que acontece na retinopatia diabética, você tem um problema nos vasos muito pequenos, que a gente chama de microvasculatura, e a retina, por se tratar de um tecido extremamente rico em microvasos, sofre muito. Assim como sofre os rins, como sofre o cérebro, a circulação periférica, a gente tem pequenos vasos também nas mãos, nos pés, então tudo isso é prejudicado. Então, no caso da retinopatia diabética, esses vasos vão sendo destruídos pela doença. E aí você vai aparecendo os sangramentos, vai aparecendo certas turvações de visão e pode aparecer de um momento para outro uma queda brusca. É quando você tem dentro do olho uma hemorragia de grande intensidade. Então, turva, como se o paciente estivesse num nevoeiro. Pegou, doutor, me acordei hoje, estou enxergando nada. Muitas vezes um olho, mas já vi paciente que chegou com os 2 olhos, com baixa de visão súbita. Muitas vezes é um paciente que ele tem conjuntamente a retinopatia diabética, é um paciente hipertenso. Então ele fez algum esforço físico, ele teve algum tipo de atividade que elevou, ou a pressão não está controlada de uma maneira geral, então elevou a pressão, aqueles vasos danificados da retina não suportam aquele nível de pressão dentro dele e extravasa sangue dentro do olho. O olho, você tem uma cavidade, então ali dentro, sangrou ali, turva tudo. É como se eu jogasse aqui no estúdio, abrisse aqui um cano de escapamento e ficasse aquela fumaça ou um extintor de incêndio. Então fica tudo turvo para o paciente. Então muitas vezes acontece isso. Outras vezes vai uma queda gradativa, uma dificuldade visual, um embaçamento. Muito comum no paciente diabético é essa questão de ir e vir a visão, aquela sensação, aquela oscilação visual, porque mexe também não só com esses vasos. A gente tem alteração de grau no paciente diabético. É aquele paciente que chega no consultório para você e diz, doutor, eu tenho esse óculos aqui, que é quando eu estou com a glicose de 150, eu tenho esse aqui que é com 200, teve um paciente que me trouxe uns 7 óculos uma vez. E ninguém acerta o meu grau. Ora, será que ninguém tem capacidade de acertar o grau do paciente? E nesse caso, então, o tratamento, precisa ser conjunto. Conjunto. Né? Ele precisa tratar a pressão, a diabetes, até chegar ao olho. Exatamente. É multidisciplinar. Né? Ainda hoje melhorou bastante a conscientização, inclusive dos profissionais que fazem o acompanhamento do paciente diabético, mas o costume, eu pego um paciente desse
eu mando para o nefrologista, o médico de rim, eu mando para o neurologista, eu mando para um profissional da educação física, eu mando para o nutricionista ou nutrólogo. Então a gente faz você tem que olhar o paciente com uma visão maior. Porque quando a gente entende e a gente vê as estatísticas que a obesidade, o consumo exagerado dessa alimentação ocidental que nós temos hoje, e principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, onde o consumo de açúcar aumentou exponencialmente, né? E hoje a gente tem uma epidemia de diabetes, de obesidade mundial, vai tudo junto. Contando isso, saiu agora uma pesquisa recente, que muito me estarreceu, que 50%, em torno de 50% dos adultos no Brasil são absolutamente sedentários. E nas mulheres, passa de 50%. Se o paciente que está em casa, né, vamos considerar todo mundo paciente, né, porque diante de uma estatística como essa, é bem provável que na sua casa tem alguém com diabetes, né? Você comece pelo médico até chegar ao oftalmologista, professor de educação física, e comece com a atividade física, já. Você pode procurar o oftalmologista hoje, e conforme o doutor Homero falou, ele vai te indicar essas coisas. Mas se você já quer fazer o tratamento preventivo, comece com a atividade física. Fundamental. Atividade física, boa alimentação. A gente tem que contar que com o passar do tempo, nosso metabolismo desacelera, então a gente tem mais dificuldade de emagrecer. Então a famosa gordurinha é um impedimento à atuação da insulina, que é o hormônio que controla as taxas de açúcar no sangue. Então se você faz atividade física, perde gordura, ganha uma massinha magra, um músculo, aquela massinha magra ajuda a baixar os níveis de glicose secundariamente. Então é um trabalho que se baseia nesse tripé do controle clínico, da atividade física, né, e da boa alimentação. É irreversível um quadro assim bastante assim, agravado pelo tempo, pela falta de controle? Olha, dependendo do caso, a gente tem um componente também genético. Então você tem pacientes que têm uma tendência a ter um comprometimento mais grave, tá? Mas o que a gente vê é que o paciente que se cuida bem, o desenvolvimento da retinopatia é muito lentificado. E muitas vezes você pega pacientes com 20, 30 anos de duração de doença com um grau de retinopatia muito discreto. Ao passo que você pega pacientes com um quadro com menos tempo e com quadros gravíssimos. É caso a caso. Tem casos que realmente nem a cirurgia de retina, que é a vitrectomia, consegue resolver, né? Hoje a gente parte da observação clínica ao controle dos fatores de risco para o laser, que ainda hoje, apesar do tempo que a gente já utiliza laser, é um gold standard, que a gente fala, padrão ouro, mas a gente tem hoje os antiangiogênicos, que são substâncias injetáveis, né, que a gente injeta dentro do olho, obviamente sob anestesia. É tipo um trombolítico para o olho? Seria um trombolítico. Ele melhora a situação ali dentro da retina, tem uns níveis de umas substâncias que aumentam em pacientes diabéticos, que geram o problema de retinopatia diabética. Então, essa substância dentro do olho faz com que os níveis dessa substância caiam. E isso aí, muitas vezes, involui a retinopatia diabética. Agora, a depender da situação, tem casos realmente que você não tem o que fazer, certo? O próprio laser já tem estudos muito antigos que mostram que ele tem uma efetividade, mesmo em retinopatias mais sérias, a capacidade de reduzir a perda de visão em mais de 50% dos casos. Então o laser ele consegue ter uma boa atuação. Agora, eu sempre falo para o paciente, não adianta fazer o seu tratamento com laser e você não cuidar dos fatores de risco. Tabagismo é um também importante, né? O paciente vai ter que ouvir lá no consultório, né, caso ele tenha o início, né, do problema, que ele vai precisar caminhar muito, né? Obviamente a gente não tem essa possibilidade, o brasileiro não tem essa possibilidade de a cada 2 dias ir no médico, porque primeiro custa caro, a agenda é lotada, né, e não tem acesso ao SUS, né? Então, o que o senhor aconselha, primeiro passo, depois do oftalmologista? Eu acho que
você tem que ir de encontro aos fatores de risco. Se você já tem um histórico familiar importante, se você é um sedentário, se você é um obeso, má alimentação, você tem que corrigir isso. Essa questão da atividade física, simples mudanças de hábitos no seu dia a dia, podem fazer com que você se beneficie. Ao invés de você pega o seu ônibus, você vai saltar no ponto ali que é em frente ao seu trabalho ou à escola, você pode saltar 2 pontos antes e caminhar. Ao invés de você, no seu apartamento, você subir os degraus, ou você pegar o elevador, suba os degraus. Então, isso tem comprovação que melhora para o paciente, né? E você pode, essa questão realmente é um grande problema de saúde pública, essa questão do SUS, que funciona muito precariamente, a gente tem muita dificuldade, a gente que trabalha com SUS também encontra muita dificuldade de acompanhar esse tipo de paciente, mas a gente tem que partir de algum ponto. Eu acho que o ponto mais fácil são as mudanças de hábito, né? E se você tiver o acesso aos profissionais devidos, você tem programas, muitas vezes, programas na praia de atividade, hoje tem grupos de corrida, você pode fazer grupo de corrida, você pode fazer funcional ali na praia, tem pessoas que dão aula ali na orla, então a gente tem uma orla maravilhosa para começar a mudar os seus hábitos de vida. E os hábitos alimentares não são, a boa alimentação não é aquela que a receita é passada, né, nos programas de canal aberto, né? Tem alguns canais fechados, tem uma orientação. Aí você busca na internet, conversa com pessoas para ver o que comer melhor, se é que você vai ter acesso a essa boa comida, essa boa alimentação, né? Também tem essa, né? Também tem essa questão, tem os modismos também, né? Mas a velha lição de casa do papai e da mamãe, do vovô e da vovó, frutas, verduras, alimentos cada vez com menos aditivos, com menos sal, com menos açúcar. A gente tem um consumo de açúcar hoje explosivo, né? As crianças já desde pequenas já começam é ofertado a questão do refrigerante. Refrigerante, chiclete, guloseimas, né? Isso aí cria um estado propício à falência do pâncreas com o passar dos anos. E aí a gente tem a obesidade, que por si só já atrapalha a ação da insulina, que é esse hormônio tão importante, e má alimentação, sedentarismo, todos esses fatores de risco. Ciclo vicioso, né? Um grande ciclo vicioso. Então, acredito que até chegar ao oftalmologista, atitudes diante da vida, elas servem como prevenção. Com certeza. E lembrar o seguinte, muitas vezes o primeiro a dar o diagnóstico da diabetes no paciente é o médico oftalmologista. Porque a gente consegue ver através do fundo do olho alguma normalidade. Então, foi fazer o exame com o médico oftalmologista, naturalmente ele vai fazer um fundo de olho. Muitas vezes nós somos os primeiros a dar esse diagnóstico. Então, a consulta com o médico oftalmologista, em qualquer fase da vida, é importante. A gente trabalha do zero, de meses, que é o teste do olhinho, até a senilidade mais avançada. Conversamos com o Dr. Homero Costa, oftalmologista. Muito obrigado pela entrevista. Um grande prazer. Pausa especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã. Até lá!